Olá! Vamos então ao mais um encontro do nosso projeto Livro ao Vivo. Eu e o Daniel Kaltenbach estamos falando deste livro aqui, né, Daniel? Esse livro aqui. Napoleão Hill, que eu acho um escritor tão profundo. E num livrinho de quantas páginas nós temos? Cento e pouquinhas páginas, um livrinho edição de bolso, inclusive, né, que eu tenho aqui. Mas tem tanto conteúdo que nós nem vamos falar de todo ele. A gente está falando só de uns pontos principais, só para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre aquilo que nos aliena, aquilo que nos trava, que nos paralisa, né? E a gente terminou o encontro passado, Daniel, com uma frase assim: ser alienado é não ter propósitos. E antes de você comentar, eu só vou dar uma lidinha num negocinho aqui, ó. A primeira coisa que você nota em um alienado é a falta de propósito na vida. Ele nunca conquista nada por meio do pensamento do esforço, gasta tudo que ganha, gasta mais ainda do que ganha, fica doente ou debilitado por causas reais ou imaginárias, tem um temperamento explosivo, nega-se a cooperar com os outros, tem opiniões muito rígidas. Bom, enfim, bebe demais, come demais, é uma pessoa de difícil relacionamento, de difícil convivência. Bom, aí nós estamos falando do alienado, aquele que o ego, que o diabo, né, aliena e consegue manipular, não é isso? Quantas pessoas a gente conhece exatamente assim, né? Quantas pessoas? Então, quer dizer, e olhando para nós também, se a gente pegar o espelho, a gente vai se enxergar demais, né, nisso tudo também. Mas é aquela história, ou seja, a alienação é a falta de propósito, é quando a gente está na vida sem estar na vida. Né? A gente está aqui apenas de passageiro, não assume as rédeas da nossa vida, não cria projeto nenhum, não tem expectativa de coisas futuras, vai vivendo que nem um animalzinho mesmo, um cachorrinho, né? Que é um dia após o outro, amanheceu, come o que tem, faz o que tem, dorme, e assim vai, sem projeto, sem algo que possa preparar para deixar de legado quando ele for embora. A gente tem que pensar, o que eu vou deixar de legado nessa vida quando eu sair daqui? Então, acho que tudo isso tem a ver com essa questão, ou seja, viver a alienação, né? Essa alienação que o diabo, aí no livro, se aproveita para alienar as pessoas, para dominar as pessoas, para manipular as pessoas, para ter controle sobre a vida das pessoas, é exatamente isso, é porque as pessoas não têm propósito para olhar para si e falar, eu vou cuidar do meu corpo, não tem propósito para olhar para sua profissão e falar, eu vou cuidar da minha profissão, não tem propósito para olhar para a família e falar, eu vou cuidar da minha família, e assim vai, tudo sem propósito, e a coisa vai sendo levada e as pessoas ficam alienadas. Música, né? Deixa a vida me levar. Exato. E, então tá bom, então a gente se presta a esse tipo de serviço, né? E aí tem alguém que manipula a gente, um serzinho chamado diabo, que nada mais é do que o nosso ego, né? Agora, a gente já falou, se você pegar os nossos encontros passados, você vai ver que a gente falou das formas de alienação, das formas de manipulação, mas também a gente tem curas, né? Tem como sair disso tudo quando a gente acorda para a vida. E aí eu gosto de sempre falar uma coisa assim que eu falo às vezes nos grupos Bem Viver. Acorda, Alice. O mundo não é aquele conto de fantasia, não. Acorda. Chegou a hora da gente acordar. E aí, eu vou lá para a página da minha edição 29. O entrevistador pergunta para o diabo, por favor, dê uma descrição do não alienado. Resposta. O primeiro sinal de um não alienado é que ele está sempre engajado em fazer algo definido mediante algum plano muito bem organizado e detalhado. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual está sempre trabalhando, e muitos outros objetivos menores, todos ligados estrategicamente ao central. O tom da voz, a agilidade do passo, o brilho nos olhos, os sonhos, a rapidez das decisões, tudo isso marcam para mim claramente como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e que está determinada a seguir o seu propósito de vida. E eu não consigo alienar esse tipo de pessoa.
A cura está aqui, gente. Propósitos, né, Daniel? Não, é excelente, é exatamente o que é o não ser alienado. E você veja, é porque dá trabalho não ser alienado. É isso que a gente tem que pensar, porque veja, o que ele comenta aí, tem que ter não só propósito, né, não só objetivo de vida nas coisas, como um plano muito bem detalhado e organizado. Olha o que ele fala, né? Um plano muito bem detalhado e organizado. Ou seja, gente, não, mas eu vou ter que fazer plano agora, eu vou ter que pensar, vou ter que montar uma estratégia, eu vou ter que ver o que eu vou fazer, se eu vou, né, montar um currículo assim, Preguiça. assado. Nossa, a preguiça que a gente volta, né, que eu falei no último encontro, que é uma das armadilhas do diabo. Então, o que acontece? A pessoa dá um trabalho enorme se organizar, né, montar uma planilha, e você falar, eu sei, eu acordo hoje de manhã e eu sei o que eu vou fazer. E eu sei por que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso porque eu tenho esse objetivo, então esse é o primeiro passo, depois vem o segundo, depois vem o terceiro. Se acontece alguma coisa que sai do caminho, eu já vou usar, né, as minhas estratégias para retomar o rumo da situação. Aí eu estou controlando no final do dia para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. Eu sei o que eu quero da vida, eu sei o que eu quero dos meus relacionamentos, eu sei o que eu quero da minha saúde, eu sei o que eu quero da minha religião, eu sei do que eu quero de tudo. Mas isso dá trabalho. E aí que as pessoas fogem, e aí que o diabo se aproveita e faz com que a nossa vida vire uma miséria. Vire uma miséria por quê? Porque se a gente está alienado e a gente não controla a nossa vida, o diabo controla. E vai controlar naqueles vícios todos que nós falamos no último encontro, e esses vícios todos vão manter a gente aqui nessa vidinha pequena, nessa vidinha de escassez, carente, enquanto a gente deixa passar a maravilha da vida nos nossos olhos ali e deixa embora. Bem isso. E aí vamos só assistir novela, telejornal, futebol, vamos ficar de chinelão lá o tempo todo, sem pensar que eu posso aproveitar melhor o meu tempo, né? Nada contra, gente. Eu também curto um bom filme, também curto uma boa série, mas a gente tem que ter um equilíbrio em tudo na vida. Tem um ditado que diz assim, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Exato. E aí eu trago para Buda, é o caminho do meio, né? E a cura é essa. Que mensagem curta, Vossa Majestade, ele, né, mandaria para um típico alienado e, se por algum acaso desejasse curá-lo desse hábito? Eu o aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Utilidade, né? Olha a dica, essa dica é fenomenal, essa utilidade, ou seja, nossa vida tem que ser útil. E as pessoas que buscam felicidade e não encontram, e vivem na tristeza, na depressão, vivem felizes com angústia, para pensar. É 99,99% das vezes porque eu não consigo encontrar ainda utilidade para a sua própria vida. Mas as pessoas chegam no mundo aqui e falam, qual é a minha missão? Qual é a minha utilidade? Querem que, né, que Deus desça na Terra e fale, olha, você está programado para isso, isso, isso. Não, não é assim que funciona. Nós temos que encontrar a nossa utilidade e sermos úteis às outras pessoas. E quando fizermos isso, encontramos propósitos, vamos preparar todo o projeto para isso, vamos encontrar felicidade dentro de nós e não estaremos achando a cura também para a alienação. Pois é. E aí, eu vou dar umas dicas que o diabo já ensina. Você quer sair desse controle que eu faço? Porque o controle maior é o medo, né? Você tem medo de crescer, você tem medo de evoluir, você tem medo de ser além do que você é. Então, você se limita dentro dessa vidinha, dentro desse pequeno pensamento, dessa pequena forma de ser, como se você fosse esse ser pequeno, e você não é este ser pequeno. Mas, para mim, tá bom que você acredite nisso. Eu te controlo por um medo, né? E aí, como que eu trabalho a cura? Como que eu evito o hábito da alienação? Aí ele dá umas dicas, né? Se você quiser ouvir, a hora é agora. Vamos lá. Pense por si em todas as ocasiões. O fato de que os seres humanos não é dado controle completo sobre nada, exceto pensar, que é dado
Para tudo. Pense por si em todas as ocasiões. O fato de que aos seres humanos não é dado o controle completo sobre nada, exceto pensar os próprios pensamentos, é algo muito significativo. Então, Daniel acabou de falar, né? Pensa por si mesmo, pensa, criatura, pensa, né? A gente precisa pensar, a gente precisa questionar algumas coisas. Sim, e o que ele comenta aí, né, nas entrelinhas aí é aquela só, veja, a única coisa, porque a gente não tem controle de nada nessa vida, a gente acha que tem, quer ter, não tem controle de nada, é isso que deixa a gente nervoso, com medo, tenso, porque não tem, aceite que não tem e viva tranquilo e calmo, né, em paz. Mas Sim. a gente não tem controle de nada, mas a única coisa que a gente tem controle e que ele deixa claro são os nossos próprios pensamentos. Ou seja, a forma como a gente mesmo vê a nossa vida, como a gente mesmo reflete sobre tudo isso, o mundo mental, aquilo que se passa dentro de nós. O pensamento cria, Daniel? O pensamento é a criação, né? Ou seja, o pensamento é a semente de toda e qualquer criação. Não existe criação nessa matéria que não seja originada do pensamento. Então, olha a importância do pensamento. Nada que está ao nosso redor, nada que existe foi criado sem um pensamento. Então, o pensamento é semente. Cuidado com os pensamentos, que a semente pode ser boa ou ruim, ou a semente pode ser também de preguiça, né? Mas o pensamento é a semente. Temos que pensar e ele é o que nós temos controle, só ele. O resto não. Gente, pegou o código que o Daniel acabou de falar? O pensamento é semente. Tomara que tenha prestado atenção nisso. Vamos a outra dica, para o não alienado. Decida o que quer da vida. Crie um plano para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo ou mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. E aí, quando você tem um plano, você traça uma rota, você sabe para onde você vai. Eu penso assim, pode ser que esse plano não seja aquele definitivo, porque a gente tem um plano, tem um propósito principal e tem uns planos coadjuvantes ali que vão ajudando a gente a realizar o principal. Mas é duro você ficar encarando a derrota como uma coisa definitiva, porque daí você se trava ali, né? Você tem que ter um plano que te leve a agir para realizá-lo, mas você tem que compreender que existem altos e baixos. Eu acho que uma coisa chamada flexibilidade cabe muito bem aqui, né? E sem dúvida, sem dúvida. E além dessa questão importante que você falou do plano, tem uma frase aí que eu gosto de destacar, que eu acho que é importante destacar, depois se quiser ler ela de novo aí, eu vou falar aqui da minha cabeça, mas que é a relação, esteja preparado para abrir mão de tudo. Achou essa frase? Não? Esteja disposto a sacrificar tudo mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Perfeito. Esteja disposto a sacrificar tudo ou mais antes de você achar que perdeu. O que significa isso? É, de novo, a questão do medo. A gente vai caminhando em direção ao nosso objetivo. Tá indo tudo bem. Daqui a pouco tem uma coisa que acontece de contrário. É normal. Tem momentos, dias em que o vento está ao contrário. E você vai ter que lidar com isso. O problema é quando o vento é ao contrário, você perde coisas, né? Ou seja, às vezes você, poxa, aquele dinheiro que eu pus que investir ali não deu certo, perdi esse dinheiro, aquela situação, perdi aquele tempo, você perde. Agora, se você não está disposto a sacrificar tudo que você tem para conseguir chegar lá, ou seja, se você estiver com medo de perder coisas no meio do caminho, você não vai conseguir chegar lá. Então, assim, é engraçado, que é aquele paradoxo, você tem que caminhar para construir, mas ao mesmo tempo estar disposto a colocar tudo em risco, a sacrificar tudo que você tem, porque às vezes aquilo que você tem no caminho, daqui você precisa de energia para chegar lá. É que nem um joguinho, né? Às vezes para você chegar na fase final, você precisa, com tua vida tá lá no último, na último restinho de vida, mas você precisa passar por aquilo para lá na frente encontrar mais energia, aumentar a tua vida e ganhar. Mas se você não passa por aquilo lá, você não chega. E você se entrega antes e você morre antes. Então, essa a nossa vida. A gente tem que estar preparado para sacrificar. E o que não nos deixa sacrificar, vimos no encontro passado, o medo. O medo nos congela. Então, fica incompatível. Eu tenho medo, eu não vou estar preparado para sacrificar, eu vou seguir o meu caminho, ainda que eu tenha propósito, de uma forma tímida, e aí as coisas vão ficando difíceis.
Mas a próxima não alienação, a fórmula para sair da alienação, é muito parecida agora com isso, é muito importante para isso. Analise as derrotas temporárias e extraia delas a semente de uma vantagem equivalente. Perfeito. Então é isso, gente. A gente tem que parar de encarar as coisas como definitivas. O Daniel deu um exemplo aqui. Eu invisto numa coisa que aí a bolsa quebrou naquelas ações que eu comprei, a empresa quebrou, as ações caíram. E agora? Nunca mais vou ter dinheiro? Opa, peraí, eu aprendi que esse tipo de ação é de alto risco. Esse tipo de empresa não é considerado muito confiável. Então, eu vou analisar melhor o que eu vou fazer, não vou entrar em pânico, né? O medo de novo, e vou ver o que eu tenho para aprender se eu quero continuar investindo nesse mercado. Né? Não é você aprender com alguma coisa, extrair a semente de vantagem para depois seguir em frente, Daniel? Exatamente. É a gente aprender isso, aprender que derrotas, né? Ou seja, não são derrotas, na verdade são experiências. E que conforme a gente está vivendo, tem coisas que nós chamamos de derrotas, mas são experiências que a gente sente o desapego, então aquela dor, porque a gente perde, né? O desapego, a perda delas passa pela nossa mão, a gente não tem o controle, elas vão embora, mas tudo isso é aprendizado. E é nesses aprendizados no meio do caminho, nas derrotas que não são permanentes, que a gente às vezes até acha que é permanente, às vezes até desiste porque, não, agora acabou, agora para mim game over, né? Quer dizer, estou fora. Não, a gente tem que continuar. A gente tem que continuar dentro dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, porque aquela aparente derrota, ela não foi definitiva, ela foi uma lição, ela foi uma experiência que te tornou mais forte para você continuar. Mas se você não continua, e aí? Quer dizer, você não entendeu o jogo. Pois eu vou pular algumas coisas, porque tem muita informação para não ser alienado, tá? E é bem legal, quer dizer, a gente falou do medo do controle, do medo da alienação, mas existem muitas formas para sair dessa. E aí tem uma questão aqui assim, ó, reconheça que seu cérebro é um aparelho receptor, que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal da Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar seus desejos no plano físico. E aí, nós somos rádios receptores. Como é que fica isso para nós? Pois é, né, André? A gente esquece que o nosso cérebro, o nosso ego, tudo isso que está no nosso entorno, na nossa essência, são meras ferramentas. São ferramentas das quais a gente se utiliza para experimentar nessa dimensão, para crescer, para desenvolver. Por um lado, eu tenho ali o ego, como a gente comentou, esses desejos, esse inimigo interno, né, nosso, que às vezes parece estar lutando contra nós, mas aqui os interesses são um pouco diferentes do objetivo desse diabo, que é o objetivo do ego de sobrevivência, que é o objetivo que acaba sendo egoísta, que acaba sendo objetivo cego em vários aspectos, mas em algum momento da vida a gente percebe que a gente tem que controlar esse ego e não o ego nos controlar. Que o ego é uma ferramenta que Deus nos deu, por assim dizer, para a gente viver nessa natureza, nessa dimensão. Mas que a partir do momento que a gente controla e a gente deixa de ser alienado pelo ego, a gente passa a ser um não alienado, como comenta no livro, a gente começa então a controlar tudo isso. A gente começa então a ter as rédeas da vida. Então, essa é a grande importância, a gente perceber o cérebro, a gente falou, o cérebro é uma ferramenta que se eu não usar, eu estou desaproveitando, eu tenho que usar o raciocínio, o cérebro, a percepção, o conhecimento, a memória, para eu poder construir mais coisas nessa dimensão. Agora, aquele que resolve nem usar o cérebro, ou usa o cérebro para apenas deixar a semente das outras pessoas, como a gente falou, como notícias, como tudo mais, enfim, pensamentos, ideias de outras pessoas entrarem e tomarem alojamento, então você nem precisava ter esse cérebro, na verdade, né? É muito mais fácil, né? A gente pode voltar ao cérebro de um animal e pronto, né? Então a gente tem que aproveitar essas ferramentas. Não quer voltar, não. Gente, é daqui para frente. A gente está numa escola chamada Terra, e que a ideia é passar de ano, é ir aprendendo, ir se graduando, depois pós-graduando, doutorando, pós-doc, vamos indo para frente. Não permita que seu medo te impeça de seguir adiante, que você deseje voltar para trás. Os desejos podem ser atendidos, cuidado, viu? E aí, tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante.
que até me lembra de você na oração quântica agora. Quando rezar, não implore. Peça o que quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Isso é o diabo falando. Pegou o código? Daniel, fala para mim um pouquinho disso daqui agora. Gente, é aquela história, né? Quando eu rezo implorando, né? Ou seja, eu rezo numa situação em que eu acho que eu tenho certeza de que minha vida está uma desgraça total e que eu preciso, né? Ou seja, implorando por uma ajuda, alguma coisa, eu estou sintonizando aonde? Eu estou sintonizando na escassez. Eu estou sintonizando naquilo que eu não tenho. Eu estou sintonizando no meu desespero, no meu medo. É isso que eu estou sintonizando. E as leis universais, a lei da atração e tudo mais, vão trazer de volta mais daquilo que eu estou exalando para o universo, eu recebo de volta. Então, eu entro num ciclo repetitivo, eu não consigo sair, eu não consigo me livrar. Eu estou alienado e continuo alienado, por quê? Porque eu estou vibrando dentro do meu próprio medo. Então, eu tenho medo e vibro dentro do próprio medo. Então, estou vibrando dentro nessa espiral eterna. Então, eu tenho que rezar para mim, para Deus, para o universo, para a espiritualidade, naquilo que eu quero, no propósito que eu quero, com a energia do que eu quero, com a certeza do que eu quero, com o planejamento do que eu quero, com o meu cérebro, com as minhas ferramentas que eu tenho, com a minha experiência, com as minhas emoções, com tudo que eu tenho de bom para construir. A hora que eu rezar com toda essa ferramental, toda essa cesta de coisas boas que eu tenho para construir, né, essas peças vão se encaixar e eu vou realizar aquilo que eu quero, e aí eu vou conseguir realizar o meu desejo, concretizar aquilo que eu estou buscando. Mas então, eu tenho que partir, eu tenho que rezar do que eu tenho e não do que eu não tenho. Eu tenho que rezar da minha crença e não a partir da minha descrença. Eu tenho que rezar sabendo que a coisa já existe no universo de infinitas possibilidades e não como quem reza querendo que algo que não existe seja criado. Já existe tudo que eu sonho, já existe, eu não preciso que crie. Então, eu não preciso rezar para que se crie. Eu preciso rezar para que eu acesse o caminho correto para atingir aquilo que já existe, que é aquilo que eu desejo e que eu quero que se realize ao meu redor na minha vida. Pois é, o pensamento cria, né? E quando eu foco na escassez, e quando eu faço uma oração como um pedinte, como um mendigo para o universo, eu não estou focando na solução, eu estou focando no problema, né? Fique atento a isso. A pessoa não alienada, ela olha para a solução, tá? E por último, tem outros, tá? Mas é por último nosso aqui, mas a gente vai fazer uns outros comentários, mas esse é o seguinte: lembre-se de que os seus pensamentos dominantes atraem, por meio de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Daniel acabou de falar isso. Bom, ele não deixou meia palavra, né? Não deixou meia palavra. Cuidado com seus pensamentos, porque para bem ou para o mal é aquilo que você tem. Se você está pensando na reclamação, no ruim, é para bem ou para mal, é aquilo que você vai ter. Cuidado, e os pensamentos, como a gente falou agora 2 minutos atrás, 5 minutos atrás, é a única coisa que a gente pode controlar. Também é a coisa mais importante da vida, porque é a partir deles que a gente realiza tudo. Pois é, então ele está dizendo assim, olha, gente, não seja egoísta, pense no coletivo, tenha atitudes coletivas. Quanto maior o número de pessoas que você conseguir auxiliar, quanto maior a quantidade de boas sementes que você lançar, mais evoluído vai ser o teu processo de crescimento. Assim, você se torna uma pessoa maior, melhor, mais competente, não alienada. O diabo vai parar de te controlar, o ego vai parar de te controlar pelo medo, tá? E a gente está indo meio que para os finalmente, e eu quero voltar um pouquinho para deixar um trecho e contar uma história sobre o medo, para que fique bem claro que este livro fala, assim, do controle através do medo. A propaganda é o meu principal, o diabo falando, meu principal instrumento para deflagrar corridas a bancos, iniciar epidemias, incitar guerras e gerar pânico. Então, eu vou contar uma historinha para elucidar, depois eu vou pedir sua opinião sobre essa história do medo. Um dia tinha um rei lá de um grande vilarejo, e ele saiu para visitar outros vilarejos, e no caminho ele encontrou a morte. E ele perguntou para a morte onde ela estava indo.
Ela falou, olha, eu estou indo lá para o seu vilarejo, para a sua cidade, que é a maior que tem na região, e eu preciso ceifar umas almas, né? O rei, assustado, falou, quantas almas você vai levar? Ele falou, eu vou levar 10.000 almas hoje. Ele falou, não, é muita gente, eu vou receber menos impostos, vai ficar meio complicado, não dá para levar só umas 1.000? Aí, aquele dia, a morte estava de bom humor, falou, dá, eu vou levar 1.000 só, tá? Combinado? Combinado. E o rei seguiu para um caminho, a morte seguiu para o outro e foi. Na volta, eles se cruzaram e o rei tinha recebido a notícia que naquele dia haviam morrido 10.000 pessoas. Aí o rei encontrou com a morte no caminho de volta e falou, mas escuta, a gente não combinou que você ia levar só 1.000 pessoas? Ele falou, eu ia levar só 1.000, a gente tinha combinado, palavra dada, palavra cumprida. Só que não fui eu que matou as outras pessoas. 10.000 pessoas foram levadas, 9.000 pessoas foram levadas por conta do medo. O medo fez com que elas morressem, não eu. Tá aí. Excelente, excelente, uma excelente história. E é isso mesmo, né? Ou seja, o medo mata. Mas a gente vê, enfim, a gente está vendo hoje no mundo, a gente está tendo essa visão no mundo, né? Ou seja, porque uma coisa é a realidade, os cuidados têm que ser tomados com pandemia e tudo mais. Outra coisa é o medo, é o desespero, quando a pessoa se perde. E aí nós temos casos de suicídio, temos casos de brigas familiares, temos casos de violência, temos casos de desespero, de depressão. Tudo isso não é por conta da pandemia em si, isso tudo é por causa das consequências do medo, né, das consequências do medo relacionadas a tudo isso. Então, são os 9.000 que vão embora por consequência, né, eu já dito que da nossa falta de controle, do nosso próprio medo, né, da nossa alienação interna. Né? Então, é fantástica a história, muito boa. E é isso, gente. Este livro ele traz um conteúdo muito maior e muito rico, mas é sempre pautado nessa história de que o diabo está sendo entrevistado e ele está contando, só que esse diabo é muito bonzinho, tá? Porque ele está contando como ele aliena as pessoas, como ele controla as pessoas e também está contando como as pessoas podem sair desse processo de alienação. E é sempre importante uma coisa chamada autoconhecimento. Porque quando a única coisa que eu realmente tenho, que está aqui dentro de mim, é o conhecimento. Então, quando eu tenho este conhecimento, eu sei como agir nas adversidades, nas coisas que estão fora, aqui acontecendo além de mim, e também sei como agir nas sombras que acontecem dentro de mim, porque eu vou iluminando um pouquinho mais, cada dia mais essas sombras. A gente está aqui para aprender. Este corpo físico é uma roupa muito importante que contém a minha alma, eu preciso valorizar isso. É necessário que eu valorize esta vida que me é dada, porque ela faz parte de um processo de progressão que vai continuar, né? Nada é finito, é muito ilusório isso. Então, não deixa que o medo te paralise, não se deixe ser controlado, alienado por essas coisas todas que nós comentamos nesses vídeos sobre este livro, Mais Esperto que o Diabo. Faça a sua leitura e tenha a sua visão de tudo isso. É importante a gente pensar, né? Por isso que eu te convido agora, haja individualmente, mas pense também no coletivo, porque a gente consegue resultados muito efetivos quando a gente expande para o coletivo, quando a gente percebe que vivemos numa sociedade em que somos reflexos um dos outros, né? É isso mesmo, e prestar bastante atenção, porque às vezes a gente não percebe o nosso próprio medo, né? A gente vive no medo e não percebe, como o livro mostra, né? Às vezes o nosso medo é uma armadilha do diabo, né? De que o medo esteja escondido e a gente não percebe, a gente vai vivendo, vai deixando de viver. Então, realmente, esse autoconhecimento que você comentou, né, André, é fundamental para a gente perceber, de fato, o que fazemos e o que não fazemos e até quanto fazemos ou deixamos de fazer por medo de infinitas coisas diferentes que muitas vezes passam desapercebidas. Então, assim, não foi, eu acho que é um livro muito bom, realmente, né? Aconselho aí quem quiser se aprofundar, fazer leitura. E foi um grande prazer, né, a gente ter essa oportunidade de ter feito mais esse encontro, fechando aqui esse livro. E a gente vai continuar, então, né, o nosso projeto aí com um novo livro no nosso próximo encontro, para a gente filosofar um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais na nossa vida, na nossa realidade, no nosso dia a dia, na nossa essência. Isso mesmo, sempre convidando você a pensar.
Ó, É isso. Daniel, gratidão por mais essa oportunidade, por mais esse livro que nós tão bem colocamos e escolhemos, que eu acho que foi muito importante escolher, e agradeço a todas as pessoas que deram esta oportunidade para a gente desenvolver este pensamento. Gratidão. Gratidão a você, André. Um forte abraço, muita luz para todos vocês. Até já. Até.